Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao minicurso 41, Humanidades Digitais, uma introdução à escrita egípcia através do aplicativo Fabricius. Eu sou a Jéssica Franco, proponente deste minicurso, e primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os inscritos e inscritas deste minicurso. Fiquei bem surpresa com o número de inscrições, um pouco assustada até, mas espero que esse mini curso então possa cumprir aí com as expectativas de vocês e que vocês gostem e que vocês se interessem pelo tema, porque a minha grande proposta aqui, na verdade, é falar um pouquinho sobre humanidades digitais, um pouquinho sobre a escrita egípcia antiga e também sobre o aplicativo Fabricius, né? E essa interação aí entre estudar a antiguidade, o Egito Antigo, e tratar também de tecnologia, né? Junto das ferramentas digitais. Bom, espero que vocês gostem e tenham um bom mini curso. Bom, antes de começar, então, a falar especificamente, né, sobre as humanidades digitais, que é a proposta desta primeira aula, eu gostaria de me apresentar brevemente, né? Até para que vocês possam saber quem sou eu, por que eu estou aqui falando de humanidades digitais e falando de escrita egípcia, né? Bom, eu sou bacharel e licenciada em História pela Universidade Federal do Paraná, que está promovendo, né, esse evento aí já em seu segundo ano, o Diálogo sobre História. Eu me formei em 2019, né? Então foi aí nos 45 do segundo tempo aí, e aí logo veio pandemia, veio isolamento e aulas remotas, mas a gente conseguiu, a minha turma ainda conseguiu fazer, né, a nossa colação, formatura, enfim. Durante todo o período em que eu estudei na Universidade Federal do Paraná e fiz História, meu interesse sempre foi em pesquisar e estudar o Egito Antigo, né? Me deparei aí com algumas dificuldades, né? Porque entrei, enfim, a gente nem tinha na grade a matéria, né? Disciplina de Egito Antigo, por não ter especialista no tema, né? Alguma cadeira assim no departamento. Mas, enfim, não desisti, tive alguns percalços, mas também tive muitas pessoas, né, dispostas a me ajudarem. Procurei onde quer que eu pude achar, né, o conhecimento a respeito do Egito Antigo, desde os livros até aí pesquisadores brasileiros, né, que nos inspiram aí e que têm uma trajetória já de pesquisar o Egito Antigo no Brasil. Então, eu também pude fazer, né, um estágio durante 2 anos no Museu Egípcio aqui de Curitiba, né, isso me ajudou bastante, né, a conhecer pesquisadores, enfim. Foi lá também que eu decidi, né, o próprio tema da minha monografia, que eu acabei defendendo também em Egito, mais especificamente em Egito Ptolomaico, né, que já é o período grego, né, e depois greco-romano, ali, o período romano no Egito. Então, eu trabalhei com a monarquia helenística, né, no reinado da Cleópatra VII, né, que foi a última faraó do Egito e é aquela Cleópatra famosa que a gente conhece no cinema, né, no cinema pelos filmes. Eu pude ser orientada pelo professor Dr. Renan Frigueto, aqui da Universidade Federal do Paraná, né, em boa parte do trabalho, e depois também foi orientada pelo professor Otávio Luiz Vera Pinto, que é o professor agora de cadeira de África, aqui também na Universidade Federal do Paraná. Durante também a minha trajetória, né, eu sempre tive alguns interesses aí dentro do campo da história pública, então eu atuei em coluna de jornal, escrevi durante 2 anos uma coluna sobre história no jornal da minha cidade, né, eu resido atualmente em Curitiba, mas não sou daqui, sou do interior do Paraná. Também participei de um projeto de podcast sobre história. Gravei alguns vídeos aí para um canal de uma colega minha que tem uma proposta, né, de vídeos para o ensino básico aí, de várias disciplinas, e eu mais uma colega gravamos alguns vídeos de história. Também, hoje, atualmente, eu atuo como editora de material didático de história para uma editora de Brasília, a EDB Brasil.
e curso especialização Lato Sensu, né, em História e Arqueologia Antiga e Medieval, na ITECNIC, que é o Instituto Tecnológico e Educacional aqui de Curitiba, né, comecei essa pós-graduação logo que eu terminei a minha graduação, e já termino, já finalizo ela esse ano. E nesse ano também eu iniciei, né, no curso de mestrado, no programa de pós-graduação em História, aqui da Universidade Federal também, né, onde eu vou finalizar aí o curso, se tudo ocorrer bem, em 2023. E é onde eu desenvolvo uma pesquisa, né, que se chama, que carrega o título, aliás, Uma Viagem ao Egito Antigo, Análise Histórica do Museu Virtual no Jogo Assassin's Creed Origins. Essa pesquisa é financiada, né, por uma bolsa CAPES, né, então, aí, diante de todos os cortes que nós tivemos, enfim, acho importante ressaltar isso, né, para que a gente tenha, na verdade, mais e mais financiamento na pesquisa científica e não os cortes que a gente vem sofrendo, né, que foram drásticos, principalmente nas áreas das ciências humanas, né, a gente teve um corte muito significativo. Sobre esse projeto de mestrado, né, esse trabalho, essa pesquisa, ela também é orientada pelo professor Otávio Luiz Vera Pinto, aqui da Universidade Federal do Paraná, e faço parte também de alguns grupos de pesquisa, né, o NEMED, que é o Núcleo de Estudos Mediterrâneos aqui da Federal, né, do Paraná, da UFPR. Esse ano também adentrei o Lab Games, né, do Instituto Federal Baiano, o pessoal faz um estudo lá sobre Game Studies, né, bem bacana, estão agregando muito, né, as reflexões e discussões do grupo, estão agregando muito na minha pesquisa. O NEAN, né, que é o Núcleo de Estudos Antigos e Medievais da Unesp, e o Veredas Digitais, que também é da Unesp, né, e o pessoal lá do NEAN faz parte do Veredas Digitais também. O pessoal lá está muito assim, interessado nessas discussões, as quais eu trago na minha pesquisa de mestrado, que é sobre humanidades digitais e antiguidade, medievo, enfim, né, no meu caso aqui sobre antiguidade egípcia. Também administro algumas páginas aí no Facebook, as quais, por exemplo, a Cada História na História, que a gente faz alguns eventos, né, alguns ciclos de palestras, a gente tem um quadro sobre história e cinema, né, entre papos e história. A Cada História na História está no Facebook e no Instagram, então sigam, curtam, se inscrevam, também no YouTube. E também, esse ano, eu recebi o convite para ser colaboradora da página Egiptologia em Portugal e no Brasil, com algumas colaborações em postagens, né, divulgação de eventos e tudo mais. E esses interesses de pesquisa, né, os quais eu coloquei aqui, eles estão muito atrelados à minha pesquisa de mestrado, né? Essa antiguidade, então, dita oriental, né, entre aspas, ali que eu coloquei, né, justamente por ser classificada como o que é história, o que é antiguidade oriental, né? Mas, enfim, o próprio Egito Antigo, né? Egiptologia, as humanidades digitais e a história pública digital, né? Diante de toda essa minha atuação desde a graduação lá, enfim, e esses interesses que eu tenho de pesquisa e tá atuando nesse meio aí de história pública digital. Bom, dito isso, a gente passa aqui para o conteúdo programático, né, do nosso curso, o qual eu disponibilizei lá já na ementa do mini curso, né. Então, essa aula 1 é uma aula de introdução mesmo, né, às humanidades digitais, para a gente saber do que se trata, né, afinal de contas, essa tal de humanidades digitais. No que consiste o campo, o que propõe a disciplina, quais são os seus principais teóricos e obras de referência. A aula 2, então, a gente já entra, né, introdução à história da escrita egípcia, o surgimento e uso da escrita durante o Antigo Egito. A aula 3, a gente vai tratar um pouquinho sobre alguns aspectos mais formais, né, uma introdução muito básica, né, da gramática da escrita egípcia média, que a gente vai tratar aqui, né, que seria o egípcio clássico, né, suas principais características, e estruturas gramaticais básicas, né, eu falo básicas aqui porque o mini curso de 4 horas não abarcaria nem somente, né, a gramática egípcia como um todo,
E quanto mais aqui a gente falar, né, de humanidades digitais e a própria história da escrita e tudo mais. E aí eu já entro com a apresentação do aplicativo Fabricius, né, nessa aula. E aí depois, na aula 4, né, a gente vai fazer toda a exploração, então, do aplicativo Fabricius, né? E eu vou estar explicando para vocês, né, a minha proposta de atividade final para que vocês possam fazer atividade e possam receber o certificado, né? Para receber a certificação deste mini curso, é importante que vocês realizem e enviem a atividade final. Bom, antes da gente começar, né, esse debate todo sobre as humanidades digitais, o campo, a disciplina, enfim, eu gostaria de levá-los a uma reflexão, né, uma pequena reflexão sobre o que seria tecnologia, né? O que a gente pensa quando a gente pensa em tecnologia. Bom, como este mini curso é gravado, né, e a gente não vai poder bater um papo aqui, se bem que eu gostaria muito, né, que vocês enviem depois o feedback de vocês a respeito do curso, enfim, ficaria muito contente com isso, né? Mas geralmente, quando eu falo geralmente não é todo mundo, né? Mas é um senso comum que se tem. Não quero ser generalista aqui, mas a gente pensa, e é uma coisa que até acontecia comigo, né? A gente pensa tecnologia, a gente pensa as, uh, as mídias, a gente pensa o computador, a gente pensa o notebook, a gente pensa esses suportes, né, eletrônicos, digitais que a gente tem hoje, o smartphone, né, que está na nossa mão, enfim, que faz parte, basicamente já é uma extensão do nosso corpo, né? Então, geralmente a gente pensa nisso, né? Tecnologia, enfim, no que há de mais avançado, nessa tecnologia de ponta, né? O que está lá na ponta, ou seja, né? O que uma TV 4K, enfim, um celular que dobra. Mas a gente tem que pensar que tecnologia, na verdade, já está aí na história humana há muito tempo, né? A tecnologia. As ferramentas, por exemplo, as ferramentas e a própria invenção da roda, a própria descoberta do fogo, né? São novas tecnologias. Então, eu coloquei aqui uma imagem, né? De algumas ferramentas ali, de um período dito, né? Pré-histórico, aí de uma concepção que história começa quando é escrita, né? Hoje a gente já está revendo um pouco isso, né? No sentido de, poxa, houve história, a oralidade, a ação humana, né? Então, pré-história é um pouco ruim de se utilizar, na verdade, né? Eu não utilizo, mas aqui para nós, para termos didáticos, né? Para nós entendermos, então eu coloquei ali uma imagem, né? Nesse primeiro slide de algumas ferramentas usadas no período pré-histórico, dito pré-histórico, e a imagem de um computador, né, muito conhecido e utilizado por nós hoje em dia. Para a gente pensar que a tecnologia está aí, né, a invenção de novas ferramentas, seja para agricultura, para caça, ou até mesmo né, utensílios para a vida cotidiana, como eu falei até, né, a própria descoberta do fogo e a roda, a invenção da roda, são novas tecnologias, né, que estão aí né, presentes desde o início aí da história humana, desde que se há história humana, né, pensando aqui a história como a ação do homem, esse homem, né, vamos pensar aí seres humanos, né, a ação dos seres humanos no tempo, tá? Então, a tecnologia não é somente a tecnologia que a gente tem acesso hoje em dia, né? Essa tecnologia digital, de computador e tudo mais. Bom, pensando aqui numa perspectiva historiográfica, né? Já que eu sou historiadora, enfim, essa é a minha formação, né? Então, quando que a gente teve uma perspectiva, né, a respeito do que ser uma fonte histórica, do que é uma fonte histórica e de como estudá-las, né, enfim, novas metodologias, mas principalmente de uma abertura
de leques de fontes históricas, né? Então, a gente vai ter isso a partir da Escola dos Análise, né? Ali eu coloquei uma baliza temporal, 1929, 1989, mas a Escola dos Análise foi uma demarcação intelectual muito importante, né, para nós historiadores, porque antes, né, dentro de uma perspectiva aí, positivista, né, a gente tinha a concepção de que a fonte histórica era que o historiador, enfim, analisava, né, utilizava para estudar e produzir a própria história, a sua narrativa histórica, ela era a fonte oficial, ou seja, era só de instituições oficiais, né, ditas oficiais e escritas, né, só a fonte escrita e a fonte oficial é que é a fonte válida para se pesquisar, estudar e produzir a história, né. E aí a gente tinha, então, uma narrativa histórica completamente, né, política, dos grandes homens, dos grandes feitos, e aqui eu falo grandes homens mesmo, né, falando de homens mesmo, porque só atuações de homens nesse mundo dito político, público, né, tendo consciência aí de toda a questão, né, da sociedade patriarcal, em que as mulheres eram muitas vezes vetadas, né, de estarem aí dentro das instituições públicas e ocupando cargos políticos. Então, a gente tinha uma história, né, a história produzida dentro da academia e a história narrada, né, essa história oficial, ela era a história dos grandes homens, dos grandes feitos e de fontes oficiais, né, fontes políticas, enfim. E se há uma crítica, né, intelectual dentro da própria academia a respeito disso, e a reflexão é a seguinte, né, mas e as outras fontes, né, e a cultura material, e as cartas, por exemplo, eu coloquei aqui uma imagem de fotografias, de cartas, né, isso tudo fica de fora, né, a gente não tem uma perspectiva maior do que seria o contexto histórico, da cultura, da ação das pessoas produzido em determinado período, né, essas pessoas não tinham história, isso não é história, né, então todo o movimento aí de transformação da concepção do que se é história e, consequentemente, até, né, do que é a fonte histórica, então, né. Então, a partir disso, né, principalmente da Escola dos Análises, a gente vai ter a cultura material. Por exemplo, eu coloquei a fotografia, as cartas na imagem, né, como eu já falei, mas também a literatura, a obra de arte, a própria história oral, né, a oralidade, o jornal, a TV, a rádio, e aqui eu coloquei o videogame, né, o videogame, porque enfim, eu trabalho com uma fonte que é produzida a partir de uma narrativa dos videogames, né? Então, tudo isso também é fonte histórica e tudo isso também é história porque faz parte da história, porque, novamente, como eu havia falado da tecnologia, faz parte da ação humana, é produzido pela ação humana, pelos seres humanos aí no decorrer do tempo, para utilizar uma frase muito própria dos dos grandes nomes, né, da Escola dos Análises, que foi o Mark Bloch, né, ele definiu a história como a ciência dos homens no tempo, né, e a gente utiliza hoje esse homens, né, falando seres humanos, porque, né, homens para representar toda a humanidade, porque homens, né, eu sei, o homem com H maiúsculo, mas enfim. Então, a partir disso, né, de pensar essas novas fontes, a Escola dos Análises transformou totalmente, né, a concepção dentro da própria academia e, consequentemente, até mesmo da história pública, essa história que circula, né, a narrativa pública, né, do que seria história e das fontes históricas, né. Porque eu dei esse pequeno contexto antes, né, para a gente entender que hoje a gente tratando aí, por exemplo, como eu falei, de um videogame, de um jogo de videogame, ou a gente tratando né, de memes sobre história, que são utilizados também para se estudar a história, né? Isso não foi por acaso, né? Isso não aconteceu assim do dia para a noite, né? Houve
o contexto todo por detrás disso, né? E uma própria reflexão, né? Uma crítica, uma reflexão para que a gente chegasse hoje, né? E pudesse, inclusive, né? Pensando aqui a arqueologia e a egiptologia, né? Pensar a cultura material, né? Os artefatos, os sítios arqueológicos, os artefatos que são escavados, descobertos nesses sítios arqueológicos, né? Eles também, né, passaram por essa ressignificação aí do que seria, né, estudar história, produzir história, enfim, né, o que seria a própria história, né. Então a gente tem, a partir, né, pensando agora no contexto depois da escola de análise, pós-escola de análise, a gente vai aí para o contexto de Guerra Fria, né, onde a gente tem a disputa, a grande disputa, né, entre, principalmente, né, entre Estados Unidos e União Soviética, o bloco capitalista, o bloco socialista, né, disputando aí a corrida espacial, né, e essa corrida espacial, ela vai levar a um grande desenvolvimento de novas tecnologias, né, assim como pós Primeira e Segunda Guerra, né, a gente teve um grande desenvolvimento de tecnologias militares, por exemplo, né, infelizmente de modo fortuito, mas a gente teve, né, esse grande desenvolvimento da história das tecnologias militares. O pós-Guerra Fria ele tem essa característica muito própria, né, de trazer esse desenvolvimento, principalmente das tecnologias digitais, né, e que vai influenciar, por exemplo, lá os anos 80, 90, né. Toda tecnologia, quando ela é desenvolvida, ela fica primeiramente restrita, né, a um espaço mais intelectual, mais restrito, né, ou pensando aqui quando as tecnologias são desenvolvidas pelas empresas privadas, né, são caras, né, e com a popularização, com o passar do tempo, elas se tornam mais acessíveis, entre aspas, né, e mais barateadas. Então, a gente vai ter lá nos anos 80, 90, a vinda do computador, dos primeiros computadores, né, principalmente lá nos anos 80, do videogame, né, dos primeiros consoles de videogame lá, aparelhos portáteis, né, Walkman e tudo mais. Então, tudo isso, né, uma, entre aspas, consequência lá de um contexto pós-Guerra Fria, mas aqui pensando já anos 80 e pensando uma popularização, né? Ou seja, não só o cientista lá no laboratório tem acesso à tecnologia, né? Mas agora o computador ele vem para dentro de casa. Vou tomar um golinho de água, porque eu falo bastante, gente. Bom, e a gente também vai ter aí, principalmente nos anos 2000, né? A internet ela foi produto da Guerra Fria, né? Ela foi produto da Guerra Fria, era uma arma de espionagem, né? Mas essa internet 2.0, que eu me refiro aqui, que é a internet que vai ser responsável aí pela conexão, digamos assim, global, né, ela entra em ação aí nos anos 2000. Esse termo internet 2.0, ele é um termo cunhado por um autor, que eu vou colocar aqui nas referências bibliográficas do vídeo da primeira aula, mas não há muito, não há consenso, alguns que não concordam, enfim, mas eu considero que, né, essa internet 2.0, principalmente no começo dos anos 2000, pensando naquela internet de escada, né, que surge, enfim, quem viveu sabe, né, geração cringe, essa internet que se popularizou e que conectou de forma mais rápida, digamos assim mesmo, pensando na internet de escada, né, a partir desse período. Então, esse é um termo cunhado da internet 2.0 por um autor aí, que eu não me recordo o nome agora, mas vou colocar aqui na bibliografia. Mas tem alguns autores aí da cybercultura, enfim, que não concordam, né? Então, a gente tem esse fenômeno, né, da globalização digital, né?
E essa globalização digital, obviamente que ela não pensando aqui até o próprio processo de globalização, ela não é 100% em todo o planeta, acontece da mesma forma, do mesmo jeito, né? E no mesmo período, mas a gente tem esse fenômeno, é um fenômeno que a gente encara como uma realidade, né? E a gente vai ter principalmente aí uma mudança no paradigma na questão da comunicação, né? A informação ela chega mais rápido, ela chega de forma mais rápida, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem aqui na palma da nossa mão a notícia, né? Mas ela também chega de diversas formas, né? É uma enxurrada de informação ao mesmo tempo. Né? E a gente tem um novo desafio que é a nossa alfabetização, né, digital, digamos assim, o letramento digital, aprender a ter o filtro, né? Hoje em dia a gente vive aí com o fenômeno das fake news. Então, informação não falta, né? Pelo contrário, a gente tem um excesso de informação, é um novo paradigma. O excesso de informação e como que a gente vai lidar com esse excesso de informação? O que é real? O que é fake news, né? Então, as novas gerações têm esse novo paradigma, que é um paradigma diferente das gerações antepassadas, né? Que era o próprio acesso à informação, né? O jornal, a rádio também trouxeram mudanças significativas nisso, né? Toda essa tecnologia na história, né? Essa invenção tecnológica, enfim, a popularização disso trouxe essa grande mudança, né? Mas a nossa hoje em dia é muito específica, né? Ela tem esse caráter muito específico e uma leitura que eu sempre recomendo, né? Foi uma leitura que até fiz durante a graduação e agora após eu tenho me dedicado à leitura. É um livro bem bacana de ler, assim, é uma leitura mais fluida, não é uma leitura muito entroncada. Esse livro, Cultura da Convergência, do Henry Jenkins, ele é do início dos anos 2000 ali, se eu não me engano, e ele traz, né, na capa ali, já traz um smartphone, né, porque a grande questão para o Jenkins nesse livro é pensar, enfim, o smartphone, o celular, ele vai agregar tudo, ele vai agregar o entretenimento, a informação, né, aqui, ou seja, os outros meios, né, os outros meios de mídia, a televisão, o rádio, o jornal, enfim, eles vão desaparecer com o surgimento do celular, né, pensando justamente lá, né, nesse período que o Jenkins justamente escreveu, né, começo dos anos 2000, lá que a gente tem o boom dos celulares, né, eu não sei vocês, mas eu tive, por exemplo, um Nokia, né, que era aqueles primeiros celularizinhos, assim, e tinha o joguinho da cobrinha, mas assim, pensando, né, o quanto que mudou o celular de lá para cá, né? Ele praticamente virou uma câmera fotográfica, né? As pessoas hoje em dia procuram muito a qualidade da câmera no celular, enfim. E essa é a grande pergunta do Jenkins ali no livro, né? Pensando convergência, né? Tudo vai se converter num aparelho só, num smartphone, todas as funções, todos os aparelhos eletrônicos da casa vão se converter em um só, né? E, na verdade, ele vai desenvolvendo a ideia dele, né? Eu não vou dar aqui spoiler, mas é muito interessante porque ele fala, olha, não, né? O surgimento, a grande pergunta que se fazia, né, com o próprio surgimento da TV, era se o rádio ia desaparecer, né? E a gente sabe que não. A gente tem hoje, né? Hoje estamos no ano de 2021, nós temos o rádio, nós temos a TV, nós temos o jornal, né? Se adaptando ou, obviamente, procurando novas extensões aí nesse mundo digital, né? O jornal eletrônico, o jornal que está no Facebook, o jornal que está no Instagram, o jornal que está no TikTok, mas a instituição jornal não desapareceu, a sua função social não desapareceu, né?
E também o rádio, né? A mesma coisa com o rádio, os podcasts são exemplos disso. Por exemplo, no meu projeto de podcast sobre história, o nome do nosso projeto era Rádio História, porque justamente nós tínhamos um espaço no programa de uma rádio local, onde nós gravávamos episódios, uma equipe, né? Gravávamos episódios sobre a história regional. Esses episódios iam ao ar no sábado, né, no programa, no espaço do programa. E depois que esses episódios iam ao ar, a gente colocava esses episódios nesse formato de podcast, né? A gente só praticamente transportava esse áudio MP4 aí para o nosso programa de podcast, porque lá esses episódios ficariam mais armazenados, né? Se alguém quisesse ouvir, se alguém quisesse tiver acesso, como se a gente estivesse fazendo ali um arquivo, né? E assim surgiu o podcast através do programa da rádio, mas as duas coisas coexistindo. E essa convergência que o Jenkins coloca ali é justamente isso, né? Essa coexistência, né? E pensar a tecnologia como uma coexistência também, né? Não como algo, obviamente, que a gente tem que refletir criticamente sobre a tecnologia, a gente vai falar sobre isso mais adiante no curso, mas pensar a tecnologia não como algo que simplesmente desce de cima, né, que é algo assim monumental que vem de não sabemos aonde, e encará-la só como algo que vai destruir a raça humana e a humanidade. Mas também pensar a tecnologia como o que ela é realmente, né, o produto da história, da ação, da cultura humana, né? E então eu acho muito interessante, indico muito essa leitura do Jenkins, é bem bacana para quem se interessar pelo tema, né? Bom, agora entrando um pouquinho mais nessa discussão, né, sobre o que são as humanidades digitais, mas antes disso propriamente disso, né, pensar aqui um pouquinho de forma mais reflexiva, enfim, filosófica, teórica, um pouquinho a respeito disso. O Pierre Levy é um autor, um filósofo, né? Um filósofo que se dedica aí ao estudo da cybercultura. Ele tem diversas obras publicadas, né? Aqui eu trouxe um trecho de uma obra dele que se chama O que é Virtual. Ele é um filósofo, ele tem uma formação filosófica, né? Ele é um pouquinho até complicadinho de ler assim, mas ao mesmo tempo os livros dele são bem, não são muito grandes assim, porque ele é muito direto ao ponto, ele é muito conciso assim. E ele trabalha, né, como um teórico aí da cybercultura, ele trabalha com essas questões, né, de rede social, ele traz essas reflexões, né, sobre o ser humano, a sociedade, né, pensando filosoficamente, e as redes sociais, né, esse mundo dito digital. Então, ele pega o conceito nessa obra dele, né, o que é o virtual, ele pega esse conceito, né, do virtual, o conceito filosófico do virtual. Ai, gente, desculpa, esqueci de desligar o celular que está aqui do lado. Enfim, ele pega esse conceito de virtualidade, né, aliás, que é um conceito filosófico, eu já explico para vocês do que se trata um pouquinho, e ele trabalha com esse conceito, né, e aí a gente entende por que quando a gente fala virtual, a gente está tratando desse mundo digital, né? Não é confundir o virtual com o digital, né? Na verdade, esse mundo digital se apropriou desse termo filosófico virtual, dessa nomenclatura, porque ela tem muito a ver, né? Essa essência filosófica do que é o virtual tem muito a ver com esse mundo dito digital. Então, por exemplo, o virtual na filosofia é o nosso pensamento. Vamos pensar dessa forma, muito simplificado, né? Nosso pensamento, ele é algo que está no pensamento.
ele é algo abstrato, porém, ele é algo que existe, porque nós pensamos, logo existimos, correto? Bom, então isso é o virtual no campo da filosofia, né? Nosso pensamento ele não se materializa no sentido, quando pensamos, ele não se materializa, pelo menos não até agora, como esse objeto, mas ele está aqui. Né? A ideia de maçã está aqui. Agora, o processo de materialização de um objeto com o formato de maçã, aí é outra coisa. Né? Mas isso não significa que esse virtual não seja real. Né? Essa virtualidade, ela está ali, penso, logo existo. Portanto, ele vai desenvolver esse conceito de virtualidade nesse mundo digital, pensando o conceito de virtualidade não como oposição ao real. Porque quando a gente pensa, por exemplo, no mundo virtual, aí a gente vai entender o porquê que é utilizado, né, esse termo virtual para esse mundo digital. Quando a gente pensa no mundo virtual, a gente tende a pensar que esse mundo não é real, que esse mundo não existe, né? Por exemplo, as pessoas, os haters, né, que se escondem por detrás de uma tela de computador, fazem um perfil falso e saem por aí atacando pessoas, né? Ou até crimes mais graves aí, como pedofilia, enfim, tudo isso. Toda vez que eu vejo, né, algum especialista em crimes cibernéticos falando, eu sempre ouço, não sei se vocês já ouviram isso, eu sempre vejo e ouço eles falando a seguinte frase, né? As pessoas acham que a internet é uma terra sem lei, que é um território, um espaço em que se pode fazer tudo e que você não deixa rastros e que você não vai ser descoberto, porque você está por detrás de um perfil falso ou de um histórico de navegação anônimo. E não, né? Não é bem assim, né? Os próprios especialistas nisso, né? Em crimes, em investigação cibernéticos, eles estudam isso e possuem, né, programas e o preparo adequado e também programas, softwares, ferramentas que fazem com que eles cheguem até essas pessoas, né? Então, esse mundo digital, que é chamado de virtual, ele é virtual, mas ele é virtual no sentido filosófico da coisa, né? Em potência, em virtualidade, mas isso não significa que ele não seja real. Ele é real, né? A nossa ação ali, a gente postou, a gente fez, a gente compartilhou, a gente está agindo, né? Não é porque a gente não tem a materialidade da coisa, que, por exemplo, as consequências de se compartilhar uma fake news, né, uma notícia falsa sobre uma suposta reação adversa de uma vacina, não vai ter consequência no mundo aqui físico. A pessoa não vai lá, não toma a vacina e acaba se contaminando muitas vezes pelo coronavírus. Então, é mais ou menos isso, né? Ele traz aqui, já o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual, contrariamente ao possível, estático e já constituído. O virtual é como um complexo problemático, um nó de tendências ou de forças que acompanham uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que chama um processo de resolução, a atualização. Parece um pouquinho complicado, eu sempre me pego lendo e relendo Levi, mas é interessante porque ele tem uma entrevista dele, quando ele veio ao Brasil, no início dos anos 2000 também, quando ele foi ao Roda Viva, em que ele fala que o virtual é como se fosse uma semente. Né? Eu recomendo essa entrevista, posso deixar aqui nas indicações, aqui nas referências. Ele explicando o livro dele é mais fácil de entender, né, do que a gente lendo. Mas o virtual é a semente. O virtual é aquela potência, é a semente da árvore
que irá nascer, né? Que irá crescer, enfim. Então, portanto, ela não é, o virtual não é o contrário do real, não é uma oposição ao real. É isso que eu queria deixar bem claro aqui, né? E ele coloca ali, né, que isso demanda um processo muito específico, a questão da atualização. E essa palavra atualização também é sempre muito presente nesse mundo dito digital. Atualização do seu computador, que está pedindo lá uma reiniciação, né, para atualizar o seu Android, enfim, todo dia uma nova, esse processo cada vez mais acelerado de uma nova tecnologia sucumbindo a outra, já tornando aquela obsoleta, né? A própria obsolescência programada, né? Então, essa questão da atualização caminha de mãos dadas, né? Na verdade, ela é um processo que demanda uma resolução, né? Desse mundo dito virtual, né? O virtual vai ter que estar sempre se atualizando, né? Pode parecer um pouco complicado, não é? Talvez nas próximas slides aqui, nas próximas essa aula, né, que vai ser sobre humanidades digitais, mas nas minhas próximas falas aqui, talvez a gente compreenda um pouquinho mais, pensando o Levi, que ele está lá no campo da filosofia, refletindo sobre isso. Então, ele realmente está viajando, né, entre aspas, mas faz muito sentido quando a gente se debruça para estudar a tecnologia, esse mundo digital na perspectiva das humanidades digitais, da história digital, né? Porque a gente está pensando aqui, refletindo, né, como humanistas, como historiadores. Então, a gente não está só preocupado com o funcionamento da máquina, né, com a questão técnica. A gente precisa dessas reflexões aí no campo da filosofia, da sociologia, da história, que é justamente essa a proposta da então, né, o que seriam então as humanidades digitais, né? Aqui eu coloquei durante o The Humanities and Technology Camp, TED Camp, ocorrido em Paris no ano de 2010 e em Florença no ano de 2011. Sim, é um grande evento, né? Um evento acadêmico. Humanistas digitais discutiram a internacionalização da disciplina e refletiram sobre a sua transdisciplinaridade com as tradições epistemológicas e filológicas próprias da história, tendo como base que a cultura histórica digital é parte de uma cultura digital, que se manifesta através de diversas formas comunicativas. E eu diria mais, né? A cultura histórica digital e a cultura digital fazem parte, né? Eles são parte da própria cultura histórica, né? Humana. Então, esse evento ocorreu, né? Pensando aí, houveram, né, manifestos de humanistas digitais para se colocar mesmo como campo, né, como disciplina, né, os manifestos da história digital. Se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar, porque justamente a proposta também é essa, o fácil acesso, né, a essa discussão, a essa documentação e essas publicações. É uma das propostas das humanidades digitais, esse acesso, o acesso que eu digo digital, eletrônico, né? Então, o que seria essas humanidades digitais? É uma área, é um campo, é uma disciplina, né, que pensa o digital, a tecnologia, enfim, ou o virtual, né, através das humanidades, né? A gente vem com essa proposta de não pensar só a tecnologia como ferramenta ou como coisa do pessoal das exatas e a parte técnica, né? Mas pensando, refletindo, né? Trazendo as reflexões das humanidades para essa área, né? Então, para nós, as humanidades digitais referem-se ao conjunto das ciências humanas e sociais, as artes e as letras, não negam o passado, apoiam-se, pelo contrário, no conjunto dos paradigmas,
do savoir-faire, né, do fazer, do saber fazer, e dos conhecimentos próprios dessas disciplinas, mobilizando simultaneamente os instrumentos e as perspectivas singulares do mundo digital. As humanidades digitais designam uma transdisciplina, portadora dos métodos, dos dispositivos e das perspectivas heurísticas ligadas ao digital no domínio das ciências humanas e sociais. Aí, então, essa é a proposta, né? Pensar as singularidades e esse mundo digital a partir das humanidades, das reflexões, sejam também, né, das perspectivas heurísticas, né, mas também dos métodos, né, pensar métodos para se estudar, então, esse mundo digital, né. Essa é a grande proposta das humanidades digitais. E a história digital, ela nasce a partir, obviamente, do próprio campo das humanidades digitais, né. Eu, particularmente, nunca ouvira falar das humanidades digitais durante a minha graduação, por exemplo. Eu fui ouvir, aliás, eu fui me deparar com esse termo humanidades digitais a partir da minha pesquisa, né? Na verdade, eu tinha uma fonte em mãos, que é o museu virtual, que se passa no Egito Antigo, que foi produzido a partir, né, de um jogo de videogame muito específico, e eu tinha essa fonte, eu queria estudá-la, eu fui atrás de qual metodologia utilizar, né, e que discussões e reflexões trazer para isso. Para além, né, de pensar, por exemplo, isso como uma ferramenta didática, como uma ferramenta, né, de ensino, de história, né, mas foi a partir disso que eu me deparei com esse campo, né, com essas discussões. E aí, das humanidades digitais, obviamente, nasce a história digital, né? Aqui também uma citação do Sérgio Noiré, que é um dos autores aí também muito... aqueles autores clássicos, né, digamos assim, apesar de que, né, as publicações são bem recentes, enfim, o Sérgio Noiré é um historiador francês, e ele trabalha muito, né, com a perspectiva da história pública digital, né? E aí ele traz essa citação: quase todas as problemáticas tradicionais do ofício de historiador, desde a limitação, né, de uma hipótese de pesquisa à descoberta, ao acesso à gestão dos documentos e das fontes, até conseguir os fundamentos narrativos e, sobretudo, até a comunicação da história e dos resultados de pesquisa e, finalmente, o ensino da história, passa agora em parte, ou no todo, pela tela do computador. Isso é uma realidade, isso é um fato, né? A gente está, fomos empurrados, né, jogados nesse mundo aí de aulas remotas, né, de aulas online, enfim, de aulas virtuais, como queiram chamá-las, né, com esse processo da pandemia, mas era uma coisa que já acontecia, que já surgia, enfim, pensar até no histórico, né, das aulas EAD, enfim, mas nós fomos, não estou pensando aqui, gente, num determinismo digital, tá? Mas ele existe, o digital existe, ele está aí, e ele está influenciando o nosso modo de aprender, o nosso modo de se comunicar, o nosso modo de ser e existir no mundo, de se colocar, de pensar história, de fazer história, de reproduzir história, né, de se ensinar história. Está aí, né? E uma crítica que se faz, e não sei se seria uma crítica, mas um questionamento, né? E eu já até experienciei isso até quando a gente está falando sobre humanidades digitais, história digital e tudo mais. E é uma coisa, né, muito importante a ser levada em consideração, uma pergunta, um questionamento que deve ser sempre colocado na mesa, porque justamente ele é muito importante, aquela velha pergunta, né? Mas nem todo mundo tem acesso. Não sei se é uma pergunta, mas é já uma colocação, né? Mas nem todo mundo tem acesso ao digital,
ao computador, ou nem todo mundo tem o mesmo acesso, né? A mesma internet de qualidade ou não, o mesmo computador bom ou não, né? Nem todo mundo no mundo tem acesso a isso. Para algumas pessoas, isso aqui, né? Esse mundo que a gente está tratando aqui, mini curso, YouTube, etc., é um mundo muito distante, né? E é justamente, e isso é muito importante de ser levado em consideração, né? Então, quando pensar a história digital e humanidades digitais, né, é justamente pensar isso também. E por que que esses processos de desigualdade, de exclusão digital ocorrem? Porque eles também ocorrem na sociedade, né? A desigualdade, os processos de exclusão socioeconômicos, educacionais, acesso à educação e tudo mais, eles ocorrem na sociedade também, né? Então, pensar que defendendo o mesmo campo e se colocando, né, como alguém que estuda o campo e legitima esse campo de estudo, me coloco aqui como, né, alguém que tem feito isso, pensar que alguém que está pensando em história digital, humanidades digitais, não está completamente alheio a isso, a essas questões. Pelo contrário, né? A gente está pensando isso. É a necessidade justamente de pensar isso. Porque um processo de exclusão não pode levar a outro, né? Porque, enfim, há uma tendência de que, né, o nosso modo de se ensinar e aprender, e acho que com esse contexto pandêmico aí, isso está claro para nós, né, para o bem e para o mal, o processo de aprendizado e de ensino não vai ser o mesmo, né? E eu não estou falando aqui que do dia para a noite tem que fechar a escola e tem que ser tudo ensino EAD. Pelo contrário, não é bem assim que as coisas têm que ser feitas. E é justamente o papel lá do historiador, do humanista digital, refletindo, pensando criticamente sobre aquilo, é que pode impedir disso acontecer. Porque a gente sabe que há uma tendência muito grande, né, dessas corporações privadas, principalmente, viram com tudo, depois que, entre aspas, tudo isso passar, esse novo normal, né? E, enfim, professor trabalhando muito mais em casa, né? Ganhando a mesma coisa, pagando a sua própria internet, enfim, e não tendo essas corporações, né? EAD, elas esse mercado, ele é um mercado de corporações e uma vai engolindo a outra quando a gente, né, tem várias nomenclaturas, mas só uma detém o monopólio, né? Isso ocorre no capitalismo de forma geral. Então, a gente sabe que elas vão vir com tudo depois disso, né? De olho aí em abrir, sei lá, escola AD, mais curso AD, universidade AD, e eu não estou aqui também sendo contra o ensino EAD, mas ele tem método, né? Ele precisa ter método específico, ele precisa ter um método adequado, né? Por exemplo, meu filho de 8 anos, ele está vendo as aulas remotas, mas assim, é um método absolutamente ineficiente para a idade dele, né? Do modo que está sendo feito, né? Nós justamente não estávamos preparados para isso, não estávamos refletindo o suficiente sobre isso. Então, assim, pensar a história digital, pensar a humanidade digitais, não é ignorar o fato de que as pessoas não têm o mesmo acesso à tecnologia das mesmas formas, nas mesmas condições, nos mesmos níveis, né? Pensando aqui o próprio Brasil com outros países, né, comparado a outros países, e a gente não ignora esses processos de exclusão, pelo contrário, a gente está preocupado em pensar sobre eles, em refletir sobre eles. Né? E por isso, então, a necessidade de se pensar a história digital, humanidades digitais. Né? Para além, né, de pensar como é que agora eu vou lidar com a minha fonte histórica que eu tenho acesso aqui a um arquivo digital. O meu modo de se relacionar com a minha fonte, ela muda? Ela muda do historiador que vai lá no arquivo?
eu sou mais ou menos historiador, né? Então, todas essas questões e infinitas outras, né, que eu poderia passar aqui uma tarde inteira falando a respeito. Além disso, uma das que eu considero mais importante é trazer essa discussão e, principalmente, reforçar, né? Isso é um fato. A gente vê isso cada vez mais acontecendo, né? Os algoritmos, eles, a máquina, né? Por detrás da máquina existem esses algoritmos, essa programação, mas nada disso é neutro. Nada disso é neutro, né? Essa falsa sensação de neutralidade, porque se trata de números, de máquinas, de programas computacionais, né? Passa uma falsa sensação de neutralidade, de simplesmente estar ali porque está, né? Como a gente pensava, por exemplo, a própria história, lá antes da gente refletir criticamente sobre o que, afinal de contas, é uma fonte histórica, né? Uma carta pode ser uma fonte histórica, uma obra literária pode ser uma fonte histórica, porque ela pode me informar a respeito do contexto daquela sociedade, do período em que a gente está pensando aqui, né? Quais eram os anseios daquelas pessoas, quais eram seus sonhos, né? Pensando aqui de forma um pouco mais subjetiva, quais eram os seus medos, né? Pensar aqui a história, né, nessa perspectiva. Então, tudo isso nos leva a pensar hoje que a máquina não é também, né, os algoritmos, a máquina, os programas de software e tudo mais, né, a própria inteligência artificial, ela não é neutra, assim como as fontes históricas não são neutras, porque pensando aqui, né, que a máquina ou os algoritmos, as redes sociais podem ser e são fontes históricas, são fontes de estudos da história humana, né? Vão ser daqui 100, 1000 anos, ou da história do tempo presente, enfim, da história recente, mas pensar que, assim como uma fonte histórica ela não é neutra, como se pensava, e ela não é, né, porque ela foi narrada, ela foi produzida, ela foi escrita por alguém. E essa pessoa ela não se desprende de seus anseios, de seus princípios, de seu meio, de seu contexto para produzir aquela fonte histórica. Ela está incumbida de tudo isso. É uma fonte subjetiva, né? É um processo subjetivo de produção. E, além disso, né, essa fonte histórica, ela é, né, produto de seu tempo. Então, a máquina, assim como uma fonte histórica, ela foi produzida, né, os algoritmos, um programa de computador, né, foi produzido por alguém, em determinado contexto, para alguém, né? Por quê? Para quem? Por quê? Por quem? São perguntas que a gente faz, o historiador faz para a fonte, né? Por quem foi produzido? Para quem que está sendo produzido isso, né? Então, pensar aqui, por exemplo, num filme, né? O filme, o cinema, né? Ele tem um público que ele quer atingir, né? Então, nada disso é neutro, né? A fonte histórica não é neutra, a história não é neutra, a ciência não é neutra. Nem a ciência que se diz exata, né? As ciências ditas duras, elas não são neutras, né? Por quê? Há por detrás de todo o processo de produção científico escolhas, pessoas. Por que determinada pesquisa vai ser financiada e determinada pesquisa não vai ser financiada? Por que determinado, pensar aqui na indústria farmacêutica, que a gente tem falado tanto, né, ultimamente, por que determinado remédio ou vacina vai ser financiada a pesquisa ou né, possui mais atenção e determinada... Passa por diversas coisas a partir do contexto político, social, econômico, tudo isso influencia.
Então, as ciências ditas duras, elas não são neutras, as ciências humanas, elas não são neutras, né? Nem por isso a gente perde o rigor científico, porque nós utilizamos o método, né? Mas a máquina, né, produto dessas ciências duras, o software, os algoritmos, quem está programando os algoritmos, gente? Quem programa os algoritmos? A própria inteligência artificial, como que ela se autoprograma a partir de como o ser humano se comporta. Ela tem por base, né? Estou falando aqui de forma muito rasa e superficial, mas ela tem por base o próprio comportamento humano. Então, nada disso é neutro. Por detrás de tudo isso, há a ação humana. E eu os convido agora a assistir um vídeo, o vídeo é curtinho, tem 7, 8 minutinhos, né? Esse vídeo, ele vai trazer umas questões bem interessantes que a gente depois vai falar um pouquinho para encerrar nosso debate aí sobre o que seriam as humanidades digitais, a história digital, né? E essa proposta, né? Que eu trago aqui também no mini curso. Eu só vou fechar aqui o... Opa! Vou apresentar um pouco para vocês dar um pouco de spoiler aqui das próximas aulas, porque não consigo fechar a apresentação aqui, não sei se é F5, até eu mostrar o vídeo para vocês. Eu vou abrir em tela cheia aqui, tá, gente? Que eu já havia feito o teste. Só vou tirar aqui o fone. Você não vê, mas ela está lá. Por trás da comida via app, da carona, do banco online, das nossas redes sociais. A inteligência artificial pode ser muito útil, mas às vezes também é racista e machista. Os códigos são alimentados por nossas escolhas. Se somos racistas e machistas, contaminamos os algoritmos, mesmo que involuntariamente. E eles são um espelho da nossa sociedade desigual. São eles que ajudam a decidir, por exemplo, qual paciente terá prioridade no atendimento. Quem merece uma vaga de emprego numa seleção automatizada de currículos, quem merece crédito no banco, e, em geral, são homens e brancos. A tecnologia, ela não é neutra. O algoritmo, né, quando ele é criado, ele é pensado, ele vai seguindo um padrão social. Principalmente nas redes sociais, a gente vê que a imagem do padrão estabelecido, o padrão branco, principalmente de homens, está ligado a posições de poder, e da população negra está sempre retratada através do algoritmo de posições de servidão, né, de subalternidade. A inteligência artificial foi criada lá na década de 50. Evoluiu tanto que chegamos a um ponto em que ela faz coisas muito complexas e aprende sozinha. Sabe quando o Google Fotos identifica automaticamente fotos de comida ou agrupa várias imagens de cachorro ou do rosto dos seus amigos? É isso. O algoritmo lê várias fotos de comida, de animais, e aprende a reconhecer o padrão em cada tipo de imagem. Siri, Alexa, Google Assistente usam toda essa capacidade para responder como se fossem pessoas reais. Alexa, de onde vêm os bebês? Alguns dizem que vêm da cegonha, mas a verdade é que os bebês vêm da barriga das mães. Sem dúvida, a tecnologia facilita muito a nossa vida e pode fazer coisas bem legais. Mas algumas também são capazes de aprender comportamentos tóxicos. Essa discriminação aparece até nos filtros do Instagram, ou no recurso de embelezamento da câmera do celular. Eles clareiam o rosto, afinam o nariz, diminuem a boca, dizendo que vão deixar a pessoa mais bonita. Oi, pele escura e nariz grande são feios? O rosto precisa ser fino e magro, os olhos devem ser grandes? Quem é que determina o que é bonito? E aí a gente vê uma disseminação de alguns elementos muito ligados a essas categorias imagéticas de estética, não é? Que são muito
muito largamente disseminadas, né, nos dias de hoje, do ideal estético de beleza, né, e que por vezes também acabam discriminando pessoas e disseminando estereótipos também, né, de beleza ou de tecnologia que associam às vezes, né, a nossa imagem, a imagem da pessoa negra, né, como de pessoas esteticamente feias realmente. Muitas vezes, se uma mulher usa uma trança, por vezes ela passa uma imagem de sujeira para alguns, de um visual desleixado. Agora, algumas imagens mostram, ou mesmo redes ou mídias sociais, mostram pessoas brancas com o mesmo visual e que aí elas se tornam exóticas, estilosas, o visual é mais cool, né, mais legal. Até bem pouco tempo, se você buscasse tranças bonitas no Google, era isso que aparecia. Mas se buscasse tranças feias, era isso. Se você procurasse por cabelo bonito, aparecia assim. Mas se você pesquisasse cabelo feio, a foto de Luana que aparece no Google veio de uma entrevista que ela deu a um portal do Rio Grande do Sul. E por meses apareceu entre os primeiros resultados associados a cabelo feio. E não acreditei no primeiro momento, assim, eu disse, não pode ser. E quando eu busquei, né, por cabelo ruim no Google, aparecia realmente minha foto. Foi aí que eu percebi que ela estava relacionada a essa matéria. E naquela época, eu, né, obviamente fiquei muito triste, fiquei muito chateada. E automaticamente já fiz alguns tweets chamando, assim, a atenção do Google para como, né, isso podia estar acontecendo. E se tu olhares, né, as imagens daquelas mulheres, eram mulheres que apresentavam o mesmo fenótipo, assim, ou eram mulheres de cabelo crespo, cabelo fechado, tu não via outro tipo, né, e boa parte delas eram mulheres negras. Então, como isso está acontecendo, né, ainda, né, nesse tipo de situação? E aí, por isso que a gente vem falando sobre um algoritmo que, na verdade, ele está se condicionando ou reforçando o racismo. O algoritmo do Google acabou mudando com o tempo, mas ainda hoje, se você pesquisar mulheres bonitas, provavelmente vai aparecer fotos de mulheres brancas com cabelo liso. O buscador funciona como uma grande biblioteca com tudo que existe na internet. Cada usuário publica o que quer. Então, cabe ao Google ranquear e entregar esses resultados. Se nós somos racistas, os resultados também vão ser. Coisa parecida aconteceu com o Twitter. A rede social priorizava rostos de pessoas brancas em tweets e vários testes foram feitos para provar. Numa imagem do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com o senador Mitch McConnell, o corte feito automaticamente escolheu o rosto branco. Depois dessa, o Twitter revisou o sistema. No campo do reconhecimento facial e da segurança pública, o problema é ainda mais grave, porque os algoritmos falham muito, especialmente quando estão diante de um rosto negro. E aí o erro pode prejudicar a vida de uma pessoa. Foi o que aconteceu com um homem negro nos Estados Unidos. Ele ficou quase 3 dias preso porque um software o classificou como suspeito de um furto. O algoritmo não foi capaz de perceber que o inocente tinha uma tatuagem no rosto e pele mais clara do que o verdadeiro culpado pelo crime. Um estudo de 2019 mostrou que no sistema de saúde dos Estados Unidos, a triagem automatizada escolhia mais pacientes brancos para entrar em processo personalizado de tratamento de alto custo. Outro estudo testou o sistema de reconhecimento facial para analisar emoções humanas, e fotos de jogadores da NBA foram usadas. Atletas negros foram marcados como mais bravos ainda que estivessem sorrindo. A tecnologia associou a expressão facial de negros a comportamentos ameaçadores. O reconhecimento facial é ainda mais falho na hora de diferenciar mulheres negras. Elas foram identificadas como homens em quase 35% das fotos de um estudo que analisou programas de empresas como Microsoft e IBM. Dados enviesados que têm padrões machistas e racistas também provocam coisas assustadoras, como pessoas serem rotuladas de macaco, gorila ou animal. Já rolou isso no Google Fotos e no Flickr. Então, sim, a tecnologia é um dos meios pelo qual as desigualdades sociais, raciais e de gênero são atualizadas na estrutura da sociedade, porque eles atacam os direitos fundamentais das pessoas, como o direito à privacidade, o direito à liberdade de expressão e à livre circulação, entre outras coisas. Não é que todos os programadores ensinem que o algoritmo deve excluir pessoas por cor, raça, religião ou local onde moram, mas as tecnologias mostram cada vez mais que elas não são neutras. De meios digitais muito recentes,
mas envolvem um problema que é antigo, no sentido de que a sociedade brasileira, em seu contexto histórico, foi consolidada sobre as bases do racismo, do patriarcado e do classismo. Não podemos deixar isso de lado. E aí, nesse cenário, se nós formos pensar, as pessoas que estão em posições de decisão, muitas vezes não têm contato com essa realidade, né? As tecnologias, elas podem causar muito racismo e muito machismo quando são mal utilizadas. Quando elas são utilizadas de forma positiva, elas geram progresso, geram modernidade, geram negócios, geram relacionamentos, geram a diversidade. Então, a tecnologia, quando ela é bem aplicada, ela é muito boa. Mas quando ela não é muito aplicada, ela é um instrumento de destruição. A gente tem um baita dever de casa para fazer, que passa muito pela escuta ativa, né? E passa muito pela transformação educacional e tecnológica. Bom, pessoal, então eu acho que o vídeo foi... Esse vídeo, eu baixei ele de uma reportagem da UOL, como vocês puderam ver, né? Os créditos ali, né? De produção e tudo mais, para quem quiser acessar. Também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, junto com a bibliografia. E ele traz dois exemplos muito claros de que realmente a máquina, o algoritmo, né? O software, ou seja, a tecnologia, vamos pensar assim, ela não é neutra, né? Ela não é neutra, e uma das entrevistadas ali, né, ela coloca que a tecnologia atualiza os processos de discriminação da sociedade. É sobre essa atualização que a gente estava falando lá, por exemplo, no Pierre Levy. O que demanda esse mundo virtual, a atualização, né? Ou seja, é quase que uma extensão, né? Mas também um reforço dos processos que acontecem na sociedade. Então, se a nossa sociedade é machista, é racista, é homofóbica, né? É xenofóbica, tudo isso vai estar presente nesse mundo digital. Porque por detrás desse mundo digital não há só máquinas, não há só, né, algoritmos e softwares e programas e cabos, né, e cabos de fibra, enfim, né, esse mundo material. Por detrás disso, há a sociedade, a ação humana, desde o processo de produção disso até o que acontece, né, nas redes sociais, por exemplo, né, que a gente vê ataques racistas. Então, isso é uma realidade, né? Então, por que das humanidades digitais? Né? Para além de a gente estudar o ofício do historiador agora, a partir do momento que ele tem que lidar com uma fonte que está no mundo aqui, dito digital, né, que está aqui no computador, né, para além dessa coisa do método, né, que é o que eu vou trazer, por exemplo, sobre o Fabrício. O que o Fabrício é? É uma ferramenta, um aplicativo, né, é um método. É uma ferramenta, um aplicativo que é um método de se aprender e de se estudar hieróglifos, egiptologia, Egito Antigo, vamos pensar assim, né? Mas além do método, e nós temos que refletir criticamente sobre o método também, né? É importante que a gente reflita, porque o método, como a gente faz, né? É importante que a gente reflita criticamente sobre ele. Mas, além disso, né, de pensar humanidades digitais como método, como ferramenta que vai ajudar o pesquisador, que vai auxiliar o pesquisador, né, ou o professor em sala de aula, né, vai tornar uma aula mais interessante para os alunos aí que são os nativos digitais, vai dialogar com a linguagem em que os alunos hoje em dia, né, trazem, com o feedback que eles trazem para a sala de aula,
que faz parte também, né, desse mundo, em diferentes níveis, né, pensando naquela questão da desigualdade, enfim, pensando o método dessa forma, mas humanidades digitais é mais que método, né? É mais que pensar o método, a ferramenta, nossa, vai me facilitar, porque agora eu não preciso ir para arquivo tal, lá, não sei aonde, né? Eu posso solicitar e ter essa fonte em minhas mãos aqui, né? Pensando aí a questão da acessibilidade, né? De estudar, por exemplo, principalmente para quem estuda história antiga, né? Sabe que dos grandes desafios é o acesso às fontes. Mas mais do que isso, acho que é isso que eu queria deixar claro aqui, já finalizando essa nossa primeira aula. Que humanidades digitais, falar sobre humanidades digitais, história digital, é importante porque é pensar o método, né? Tudo isso, mas é muito além disso, né? É essa discussão que a gente não pode deixar de fazer, né? Enquanto aqui, principalmente historiadores, cientistas sociais, né? Nós não estudamos o passado pelo passado porque temos fetiche pelo passado, né? Nós estudamos o passado e partimos do nosso presente. Nós estamos aqui com os pés no nosso presente, nós pensamos no nosso presente, nós temos anseios, preocupações, problemas no nosso presente. E a gente, ao olhar para o passado, a gente deve se distanciar, obviamente, do nosso presente em alguns aspectos. A gente não pode projetar os nossos valores do presente nos valores do passado, né, das sociedades que a gente estuda no passado, das pessoas que a gente estuda no passado, mas nós também temos que ter consciência de que nós não deixamos de estar aqui no presente, né? Então, pensar humanidades digitais tem tudo a ver com a história, tem tudo a ver com a proposta do que eu, Jéssica, penso e do que eu aprendi enquanto a minha formação, né, como historiadora, do que é ser uma historiadora e do que é ser, né, alguém, um cientista social, alguém que pensa, um humanista, né? É pensar isso, né? É pensar além dessa transdisciplinaridade, né, que é estar em contato com outras áreas do conhecimento, né, é estar dialogando com outras áreas do conhecimento, é também estar lá metendo o bedelho, né, em outras áreas do conhecimento, é trazendo a pedrinha no sapato, a reflexão crítica, né, poxa, mas esse programador de software, né, como aparece ali no... Quem que ocupa esses grandes cargos aí, né, e quem que está nesses... É uma classe média branca, né, é uma classe média branca que tem acesso ao ensino superior, né. Então, é pensar tudo isso, gente, é pensar muita coisa. Não sei se ficou confuso, né, não sei se eu realmente viajei demais, mas assim, a minha intenção é realmente tirar a gente da cachola um pouquinho, né, para pensar o que são as humanidades digitais. É mais do que apenas um aplicativo, apesar de que eu vou trazer aqui, né, como que a gente pode trabalhar com isso e como que isso é interessante para a gente, né? Mas é também pensar, a gente não pode abrir mão, né, como cientistas e como cientistas sociais, da reflexão crítica. A gente nunca pode se desprender disso. Então, era isso, né? O que eu tenho para falar sobre as humanidades digitais é basicamente isso. Tem um texto muito interessante que eu também vou colocar aqui nas referências, só que como é um texto que está disponível eletronicamente, eu vou colocar ele, né, onde ele está postado, né, o site, o link do site, que se chama Colonialismo Digital. Ele é um texto bem interessante, eu não trouxe aqui, né, para não estender muito a aula, mas ele é um texto bem interessante para pensar como, por exemplo, os processos de colonialismo, né, de imperialismo, eles se prolongam, né, eles acontecem hoje, por exemplo, quando as grandes corporações, né, tecnológicas estão justamente nos grandes centros lá imperialismo do século XIX, né? E como a gente, por exemplo, despende para esses
esses grandes centros aí privados, né, mas que estão aí com suas raízes nesses países aí que têm um passado colonial, imperialista, né, como a gente despende, por exemplo, uma gama enorme dos nossos dados. Ou seja, essas empresas, essas pessoas, esses países, eles sabem tudo sobre nós. Né? Um exemplo, claro, é o Google. Né? O Google traz para a gente anúncios, os anúncios que a gente tem nas redes sociais, né, de produtos para vender, eles não estão ali assim aleatoriamente, eles são feitos, moldados para você, porque o Google te conhece. Né? Você está lá conversando com o teu amigo sobre determinado assunto, você vai ver um anúncio, uma propaganda a respeito de um produto que tem a ver com aquele assunto ali para vender no teu celular. É batata, faça um teste, se alguém ainda não fez, né? Então, eles têm uma quantidade enorme de dados a nosso respeito, né? Como que se dá esse texto é bem interessante, porque ele realmente leva a refletir como que se dá essa continuidade desses processos coloniais, porque o colonialismo, né, ele não é somente, não foi somente, né, o processo de conquista militar, territorial, né, ou político. Ele, enfim, é uma apropriação cultural, apropriação intelectual, né? Por exemplo, o próprio Egito, né? Que hoje faz uma grande discussão, existe uma grande discussão da repatriação, né, de artefatos que foram tirados, né, escavados e saqueados do Egito e estão expostos em museus aí europeus e pelo mundo, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É o final da nossa primeira aula, finalmente. E até a próxima.